Na minha oração, eu pedi ao Senhor, Senhor, que todos aceitem a Jesus. Parei para pensar no que significa aceitar a Jesus e cheguei à conclusão que provavelmente a maior parte das pessoas não sabem o real significado desse termo, aceitar a Jesus. Então convido você a estar um pouquinho comigo, alguns minutos, para nós estudarmos e trazermos a clareza sobre esse termo, aceitar a Jesus. É muito provável que você tenha escutado de alguém, você precisa aceitar a Jesus. Ou então você tenha dito a alguém, você precisa aceitar a Jesus. Mas o que é aceitar a Jesus? Vamos ver isso? Vamos estudar na Palavra de Deus? Vem comigo, eu te convido. Vamos ficar aqui alguns minutos e analisar essa questão. Olá, meu nome é Claudemir Pontes. Gostaria com você hoje de analisar esse termo. Aceitar a Jesus. O que seria aceitar a Jesus? O que é isso? Muitas vezes você já tem ouvido isso. Alguém já te falou, você precisa aceitar a Jesus? Ou você falou para alguém, você precisa aceitar a Jesus? Mas o que significa realmente? Gostaria de saber, não é isso? Com clareza, qual é o significado desse termo, aceitar a Jesus? Para isso, nós precisamos voltar para Gênesis, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quando o pecado entrou no mundo, então agora precisaria de uma solução, porque o pecado separou o homem de Deus. E o homem foi criado para ter relacionamento com Deus. Inclusive, eu quero te convidar a assistir os vídeos no nosso canal. O propósito de Deus na criação está nesse link. Você clica ali e você assiste os vídeos. São 4 vídeos que você vai poder ter a explicação do propósito de Deus na criação. Onde chegamos? Chegamos que o propósito de Deus na criação é o relacionamento com Deus. O homem foi criado para ter relacionamento com Deus. O pecado separou o homem de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e o homem agora, pecador, não é mais santo. Então, não existe condição para relacionamento. Então nós vemos aí, logo em Gênesis mesmo, no capítulo 3, o pecado separando o homem de Deus, mas Deus ama tanto o homem que Deus faz uma promessa que está em Gênesis 3,15. Essa promessa é a promessa da vinda do libertador. Então, logo quando o homem acaba de pecar e houve a separação, Deus mostra o seu amor pelo homem e promete a vinda do libertador. Na sequência da história, você vai ler Gênesis, você vai verificar isso, que logo em seguida Deus vê a condição do homem e da mulher agora com vergonha por causa da sua nudez e tentando dar um jeitinho. Deus então ali mata um animal e veste o homem com pele de animal, faz uma roupa para o homem. E a partir desse momento, Deus exige ali morte para pagamento do pecado. Toda vez que o homem erra, toda vez que o homem peca, o homem tem que matar um animal, derramar sangue. Sangue é sangue. O pagamento do pecado é derramamento de sangue. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há perdão. Isto é a lei de Deus. Deus estabeleceu assim. É necessário que se faça assim. Então, toda vez que o homem pecava, ele tinha que matar um cordeiro. Um cordeirinho, tão bonitinho. Morreria em favor do homem. Nós vamos ver na história bíblica homens e mulheres que queriam agradar a Deus, então cumpriu este ritual matando um cordeiro. Você vai ver Abraão fazendo isso, você vai ver Isaac fazendo isso, você vai ver Noé fazendo isso. Deus exige derramamento de sangue. Quando nós vamos agora para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, mais propriamente em João,
João Batista, ali em João capítulo 1, verso 29, quando está falando ao povo, para o povo se arrepender, para o povo se voltar a Deus, para o povo cumprir as ordens de Deus, para se arrepender do seu pecado, João Batista vê Jesus chegando e diz para todo aquele povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É exatamente isso, quando João Batista anuncia àquele povo todo que Jesus era o Cordeiro que Deus havia enviado. João Batista está unindo a promessa de Deus com a exigência de derramamento de sangue. Ele está dizendo: esse homem que está no meio de vocês é o libertador prometido. E também é o Cordeiro de Deus, aquele que vai derramar o sangue. Porque era a lei que se levasse o Cordeiro no sacrifício para perdão do pecado. Então, você conhece a história de Jesus? Quem não conhece a história de Jesus? Jesus vai à cruz e é morto na cruz e é derramado o seu sangue. Então agora começamos a entender por que Jesus é chamado de Cordeiro e por que nós temos esse termo, aceitar a Jesus. Eu queria que você entendesse bem que o aceitar a Jesus não é simplesmente dizer que vai na igreja, como muitos dizem: estou indo na igreja, aceitei a Jesus. Não é aceitar a Jesus simplesmente porque diz assim: agora eu creio em Jesus. Quantos não creem em Jesus? Aceitar a Jesus é aceitar Jesus como o Cordeiro de Deus. Aqueles que recebem Jesus como o Cordeiro que foi para o sacrifício. Então, no Velho Testamento tinha lá os cordeiros que eram levados no sacrifício. Aqueles homens levavam seus animais ali no sacrifício. O sacerdote ali matava aquele cordeiro, derramava o sangue. Então aquele cordeiro ia para o altar ser queimado. Esse cordeiro cobria o pecado do homem. Então era aquele cordeiro que morria pelo homem, aquele sacrifício pelo homem. Você tem que entender hoje que você tem que aceitar o sacrifício que Jesus realizou na cruz em favor da sua vida e do seu pecado. Se não fosse Jesus tendo feito isso, você não teria o perdão do pecado. Então, o aceitar a Jesus é aceitar aquilo que Jesus fez. Ele veio como cordeiro. Deus enviou o seu cordeiro. O seu cordeirinho foi morto na cruz. O sacrifício ele fez. O sangue exigido por Deus foi derramado. Porque Jesus não foi dar um bom exemplo. Jesus não foi mostrar que era um homem bom. Jesus foi cumprir uma exigência de Deus para pagamento do seu pecado e do meu pecado. Então, nós precisamos aceitar esse sacrifício feito na cruz em favor do meu pecado. Mas quando eu faço isso? Simplesmente quando eu reconheço que tenho pecado e estou separado de Deus. Porque, em primeiro lugar, se eu não reconhecer que sou pecador e estou separado de Deus, eu não vou também reconhecer o sacrifício feito em favor do meu pecado. E aí que está a maior dificuldade do homem. Reconhecer que está separado de Deus e que é pecador. Então essa é uma decisão sua que me ouve hoje. Se você está entendendo, você precisa reconhecer que é pecador e está separado de Deus. E a Bíblia diz para você se arrepender dos seus pecados e agora então aceitar Jesus. E o que acontece depois disso? João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então todos aqueles que recebem Jesus como o resgatador, o libertador, aquele que foi colocado como sacrifício para perdão do meu pecado, aquele que recebe Jesus na sua vida, então ele tem o direito de se tornar filho de Deus, vai ter comunhão com Deus, vai ter relacionamento de pai e filho com Deus, vai estar na eternidade com Deus. Isso é João 1,12. Aí você vai para Romanos 10,9 e diz: todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor, ele está salvo. Ele crê no coração que Jesus ressuscitou dos mortos, ele está salvo. Romanos 10,9 diz isso. Então o que é isso? Bom, primeiro você reconhece o sacrifício de Jesus e recebe Jesus na sua vida, aceita esse sacrifício em seu favor.
Então Jesus morreu por você e por mim. Agora Jesus está vivo. É por isso que o Romanos 10:9 fala: se você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, ele está vivo, ele já não é mais o resgatador, agora ele é Senhor. Então eu declaro que ele é Senhor da minha vida e eu tenho parte com Deus, eu tenho relacionamento com Deus, e se eu deixar esta vida agora, eu tenho eternidade com Deus, e isso com absoluta certeza. Eu penso que fica claro agora você entender o que é aceitar a Jesus. Mas para encerrar eu quero perguntar para você assim, qual é a pergunta que eu faço? Mas todos precisam do libertador? Quem é que precisa ou para quem o libertador veio? Bom, Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, todos os homens e mulheres. Não existe nenhum nome na face da terra, o que tenha passado pela terra, a não ser Jesus Cristo, que não tenha pecado. Todos pecaram e todos precisam do libertador, do sacrifício, do pagamento do pecado. Eu quero só fazer um convite para você hoje. Para você, se você ainda não fez, abra o seu coração, reconheça que você está separado de Deus e aceita o Cordeiro de Deus na sua vida, aceita esse sacrifício em seu favor. E se você fizer isso, a Bíblia diz que você se tornará filho de Deus. Então, agora, fazendo isso, com a sua boca, você diz: eu me arrependo dos meus pecados, aceito Jesus como o Cordeiro de Deus e declaro que Jesus é Senhor da minha vida. E a Bíblia garante, e segundo a Bíblia, eu posso te garantir que o seu nome está escrito no céu, no livro da vida, e você está salvo, se assim você fizer. Eu gostaria de deixar esta mensagem com você e gostaria também de pedir uma coisa. Esta mensagem é muito preciosa. Compartilhe com seus amigos, seus contatos esta mensagem para que todos realmente entendam o que é aceitar a Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe.